Olá, hoje nós vamos para o capítulo 48 do livro dos Salmos. Isto é, o Salmo 48. Salmo 48 na numeração grega, na numeração hebraica é Salmo 49. Atenção, só para que a gente lembre, aqui a gente termina uma sequência dos Salmos dos filhos de Coré, ou seja, aqueles cantores do templo que esses salmos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 são atribuídos. Do 41 ao 48, esses salmos são atribuídos aos filhos de Coré. Coré é um dos filhos de Levi, né? Então são levitas que descendem de Coré, que se tornaram os cantores do templo, né? E os cantores e porteiros também, né? Então a gente termina essa sequência do Salmo dos filhos de Coré. Eles vão ter depois, no Salmo 80 e pouco, por aí eles vão fazer outros salmos também. Muito bem, esse salmo é muito importante, por quê? Porque esse salmo, ele mostra como que é instável essa questão da riqueza, da posse, das coisas materiais. Isso é muito claro para nós hoje. A gente sabe que não adianta a gente basear a nossa alegria em coisas materiais, não adianta a gente basear a nossa felicidade em dinheiro, porque isso tudo passa. O que importa é aquilo que vem de Deus. Mas, por que é importante esse salmo? Porque esse é um dos textos mais antigos, talvez o mais antigo, que fala de forma muito clara sobre isso, de que o que importa é a recompensa que nós temos no céu. É um dos textos mais antigos que fala que o justo será recompensado. Depois Jesus vai falar isso várias vezes, mas esse Salmo 48 talvez seja um dos primeiros textos na Bíblia que fala, olha gente, não adianta dinheiro, não adianta riqueza, não adianta poder, porque o justo será recompensado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem. Então, esse salmo é um salmo importante por causa disso, né? O Salmo 48, na família dos salmos, ele é um salmo de instrução. O que é um salmo de instrução? Nós já estudamos. É um salmo que traz um ensinamento moral, né? Um ensinamento moral. E esse salmo é um ensinamento moral do começo ao fim. Tá bom? Tá certo? Vamos ler então esse salmo. Queria muito dar agora um like. Está vendo esse joinha aqui embaixo? Dá um joinha. Isso, dá um joinha agora. Isso mesmo. Dá um like aqui embaixo, porque você então me ajuda a divulgar esse vídeo. Outra coisa que eu queria pedir você é que convide mais gente para fazer essa caminhada. Eu queria que o mundo inteiro tivesse a Bíblia na mão, lendo, para se instruir, para encontrar sabedoria, para encontrar felicidade. Então, mais e mais pessoas entendendo a Bíblia. Não usando a Bíblia como uma arma, não usando a Bíblia para atacar os outros, não usando a Bíblia, de repente, como um livro de magia ou um livro de superstição, não. Conhecer a Bíblia, entender arqueologia, teologia, liturgia, entender tudo, né? É bonito a gente estudar a Bíblia de uma maneira inteligente. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 48, ou seja, o Salmo 48. Muito bem? Felicidade material, ela é instável, ou seja, você acha que é feliz, mas não é feliz. O que importa é que vem de Deus. Muito bem, Salmo 48, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Coré. Escutai, povos todos, atendei todos vós que habitais a terra, humildes e poderosos, tanto ricos como pobres. Dirão os meus lábios palavras de sabedoria, e o meu coração meditará pensamentos profundos. Ouvirei atento as sentenças inspiradas por Deus. Depois, ao som da lira, explicarei o meu oráculo. Por que ter medo dos dias de infortúnio, quando me cerca a malícia dos meus inimigos? Eles confiam em seus bens e se vangloriam nas grandes riquezas. Mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço de sua alma, jamais conseguirá.
jamais conseguirá prolongar indefinidamente a vida e escapar da morte. Isso é uma verdade. Porque ele verá morrer o sábio, assim como o nécio e o insensato, deixando a outrem os seus bens. O túmulo será sua eterna morada, sua perpétua habitação, ainda que tenha dado às regiões inteiras o seu nome, pois não permanecerá o homem que vive na opulência. Ele é semelhante ao gado que se abate. Este é o destino dos que estultamente em si confiam, tal é o fim dos que só vivem em delícias. Como um rebanho serão postos no lugar dos mortos. A morte é seu pastor e os justos dominarão sobre eles. Depressa desaparecerão suas figuras, a região dos mortos será sua morada. Deus, porém, livrará a alma da habitação dos mortos, tomando-me consigo. Deus, porém, livrará minha alma da habitação dos mortos, tomando-me consigo. Não temas quando alguém se torna rico, quando aumenta o luxo de sua casa. Em morrendo, nada levará consigo, nem sua fortuna descerá com ele aos infernos. Ainda que em vida assim se felicitasse, hão de te aplaudir pelos bens que granjeaste. Ele irá para a companhia dos seus pais, que nunca mais verão a luz. O homem que vive na opulência e não reflete é semelhante ao gado que se abate. Gente, este salmo, ele é um ensino profundo de como as coisas da terra e passageira não nos trazem felicidade. Riqueza, poder, né? As coisas que você vai acumulando. Isso talvez traga um momento de satisfação para você, mas felicidade, não. É importante lembrar que esse salmo quer trazer para a gente é uma meditação sobre a morte. Sim, é uma meditação sobre a morte que vai exterminar e acabar com todas as honrarias. A morte acaba com o quê? A morte não acaba com o homem, não. Porque nós vencemos a morte. Em Jesus nós vencemos a morte. A morte não acaba com o homem. A morte acaba com o dinheiro, a morte acaba com o poder, a morte acaba com as posses que você tem, a morte acaba com as riquezas que você acumulou, as terras que você tem. A morte acaba com tudo isso. A morte só não consegue acabar com a vida que Deus nos deu. Essa vida continua. Mas como a morte acaba com tudo isto, riqueza, poder, dinheiro, honrarias, tudo isso acaba, o que vai sobrar para nós? Sobra só o que é importante. Só a nossa vida, a nossa alma. Então, esse salmo vem trazer para a gente uma meditação sobre a morte muito interessante. A morte que extermina poder, dinheiro, honrarias, a morte que acaba com o poder dos ricos e deixa somente todas as pessoas iguais. Todas as pessoas vão para o mesmo lugar. Aqui, enquanto nós vivemos, a gente se distingue, né? Um é mais rico, outro é mais pobre, um tem mais poder, outro tem menos poder, um tem terras, posses, o outro não tem. Mas a morte vai acabar com tudo isso e vai deixar todo mundo no mesmo patamar. Esse texto é um antigo ensinamento sobre isso. E como eu disse para você, é um dos textos mais antigos sobre essa questão da remuneração futura. O que é a remuneração futura? Remuneração futura é o seguinte: se você viver do amor, da verdade, da justiça, isso tudo vai ser bom para você depois. Se você vive do egoísmo, do ódio, da raiva, da ganância, isso não vai servir nada para você depois. Mas se viver do amor, da verdade, da justiça, isso é o que realmente faz sentido na eternidade. Sabe, gente, é interessante que o texto traz aqui algo que ninguém ainda começa a trazer, tocar na ferida, coisas que ninguém havia tocado, né? Veja aqui, versículo 6. Por
Por que ter medo dos dias de infortúnio, quando me cerco a malícia dos meus inimigos? Espera aí, por que você tem medo do que pode acontecer depois? Por quê? Ora, eles confiam nos bens e se vangloriam das grandes riquezas. E olha a verdade, nenhum homem a si mesmo pode salvar-se. Isto é uma grande verdade teológica. Nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, porque não é o homem que salva o homem, é Deus que salva o homem. Não é o homem que livra ele mesmo do pecado, é Deus que nos livra do pecado. Não é um homem, preste atenção, isso é importante você saber, não é um homem que livra ele mesmo da morte, é Deus que nos livra da morte. Não é um homem que se salva, é Deus que nos salva. A iniciativa é de Deus. Por isso, você sabe que nesse curso bíblico eu sempre pego da Bíblia para trazer algumas lições de teologia. Vamos lá. Gente, é um absurdo de repente a gente pensar que há reencarnação. É um absurdo. Na fé cristã, na fé baseada na Bíblia, é um absurdo. Por quê? O que é a reencarnação? É um esforço pessoal de se salvar. Um esforço pessoal de se salvar. Então eu fiz alguma coisa errada aqui. Então eu vou voltar a outra vida para eu purgar o meu erro e pagar. Mas eu não fui bem, então volto mais uma vida para pagar aquilo que eu fiz, né? E vou voltar. Ou seja, de quem é a iniciativa da salvação? Da pessoa? É a pessoa que está se salvando? É a pessoa que está buscando fazer coisas para se salvar? A nenhum homem a si mesmo pode salvar-se. A nenhum homem a si mesmo pode salvar-se. Ora, Deus é quem me salva. Deus é quem tem a iniciativa de me salvar. E gratuitamente me salva. Eu não compro a salvação de Deus. Eu não compro. Eu não compro a salvação de Deus pagando os meus pecados. Eu vou pagar meus pecados, vou voltar a viver tantas e tantas vidas aqui para pagar meus pecados. Não. Eu não pago meus pecados dando dinheiro para a igreja. Vou dar dinheiro para a igreja, vou dar dinheiro para a igreja, porque assim eu vou salvar a minha alma. Não! Está escrito aqui. Mas nenhum homem pode salvar, nem pagar a Deus o seu resgate. Nem pagar a Deus o seu resgate. Escuta, você está escutando? Você não pode pagar a Deus o seu resgate. Não é você que se salva. Então cuidado com ideias reencarnacionistas, que elas chocam com a nossa fé. Cuidado. A ideia reencarnacionista é que você pague a Deus para ser salvo. Pague como? Eu vou pagar voltando uma outra vida para viver uma vida de dor, de castigo, para pagar a Deus o meu resgate. Cuidado. Cuidado. Porque aí você está pensando que a salvação é você que faz, ou seja, muita pretensão, né, gente? Achar que você pode se salvar? Achar que você vai voltar várias vidas, vivendo outras vidas para se salvar? Não. Não. E ninguém pode pagar o seu resgate. Ninguém pode pagar o seu resgate. Nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço da sua alma, jamais conseguirá. Muito bem. Quem pagou o resgate, gente? Quem? Quem pagou o resgate para você ser salvo? Jesus, na cruz, pagou o seu resgate. É essa palavra usada por Paulo. O resgate foi pago por Jesus. Muito bem. Nós pecamos? Pecamos. Eu posso me salvar? Não, não posso me salvar. Eu posso pagar para ser resgatado? Não. Não adianta pensar que eu vou voltar a outras vidas para pagar o resgate.
Não adianta pensar que eu vou dar dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta, dinheiro para a igreja, pensando que eu vou pagar o meu resgate. Não está escrito aqui, ó, nem pagar a Deus o resgate. Então quem é que me salva? É Deus, que em seu Filho Jesus pagou o resgate na cruz. Qual foi o preço do resgate? O sangue de Jesus derramado na cruz. Aquele sangue derramado na cruz pagou o nosso resgate e nos salvou. Ok? Tá certo? Vamos lá, gente. Então é o seguinte, eu queria só lembrar, acabei aqui esquecendo. O salmo é o mestre de canto, que significa que o salmo pertence ao inário, um inário do templo, e é o salmo dos filhos de Coré, como disse, nessa sequência, um dos últimos salmos dos filhos de Coré. Foram 8 salmos dos filhos de Coré. Depois nós teremos mais 4 salmos dos filhos de Coré, tá bom? Outra coisa para a gente entender aqui, versículo 12, olha que interessante. O túmulo será sua eterna morada, sua perpétua habitação, ainda que tenha dado às regiões inteiras o seu nome. Ainda que tenha dado às regiões inteiras o seu nome. O que significa isso? Deixa eu só te explicar. Na verdade, dar o nome a uma terra, a uma região, significa que você é o proprietário daquela terra. Então, essa terra é do Sr. José, terra do Sr. José. Essa gleba aqui é do Sr. Antônio, é do Sr. Antônio essa terra. Então, quando você dava o nome para uma terra, para uma gleba, ou quando você dava o nome para uma região, na verdade você estava dizendo que você é proprietário daquilo. Então, o Salmo diz, não adianta dar seu nome para a terra, para as glebas, que nada disso vai garantir que você seja o proprietário, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Muito bem, o que vale então nesta vida é ser justo, é ser bom, é ser honesto, porque todas as outras coisas nos serão tiradas com a morte e vai restar somente aquilo que eu verdadeiramente sou. Imagine, vai chegar um momento que vai ser tirado a terra, o dinheiro, as posses, o poder. Vai sobrar só o que a gente é na essência, né? Imagina se eu passei essa vida toda com ódio, com raiva, com sofrimento, com egoísmo, com ganância. Vai ficar só isso. Agora imagina se eu passo a minha vida com alegria, com amor, com bondade, com generosidade. Vai ficar só isso. Então o que vai acontecer? O justo, ele jamais vai perecer. O justo jamais vai ser infeliz, porque é isto que vai sobrar para ele. Todas as outras coisas lhe serão tiradas. Sobra aquilo que ele é na sua essência. Tá bom? Não se esqueça, eu queria muito falar para você, a salvação é Deus que a faz, é uma iniciativa de Deus e totalmente gratuita. Deus, quando salva você, não pede nada em troca. Nem que você sofra, nem que você pague e nem que você dê dinheiro. A iniciativa de salvar é de Deus e faz isso para você gratuitamente. Olha, você vai fechar hoje, vai fechar a Bíblia, não, desliga o celular agora, o computador, pega a Bíblia e vai rezar assim comigo. E vai rezar comigo. E o texto que vai iluminar o seu dia é o versículo 16. Deus, porém, livrará minha alma da habitação dos mortos, tomando-me consigo. Deus, porém, livrará minha alma da habitação dos mortos, tomando-me consigo. Et crucem Domini, fugit partis adversi, vite teleu detribuda, radix Davidi. Aleluia.